A jataí, conhecida cientificamente como Tetragonisca angustula, constrói um tubo de cera como entrada da colmeia, onde permanecem em guarda algumas abelhas. Abrindo a colmeia racional na qual a jataí pode ser criada, observamos a estrutura interna. Os potes de mel são construídos com cerume, que é uma mistura de cera e resina vegetal e tem formato ovalado. Podem estar fechados quando seu volume for completado, ou ainda abertos quando apenas parte do volume interno está preenchido. Os potes de pólen têm a mesma característica. Em seu interior, percebemos uma massa sólida de coloração amarelada. A área do ninho é envolvida por uma estrutura feita de lamelas de cerume, conhecida como invólucro, que tem função de proteção e manutenção da temperatura interna do ninho. Os favos de cria construídos com cera apresentam forma de discos sobrepostos, separados entre si por pilares de cerume, formando espaços que permitem a circulação das abelhas. Também pode ser observado um depósito de resina ou própolis, usada para fechar frestas no interior da colmeia. As abelhas jataí, encontradas em todo o Brasil, são pequenas, embora as colônias tenham população bastante numerosa, com grande número de operárias. Dependendo do estado da colmeia, o ninho e os potes ocupam pouco espaço, seja numa colmeia racional ou numa colmeia natural. Esta é uma colmeia com abelhas iraí, identificada cientificamente como Nanotrigona testaceicornis, outra espécie do grupo das trigonas. A estrutura do invólucro, dos favos de cria e dos potes de mel e pólen é muito semelhante à da jataí. Por causa do tamanho das abelhas e da própria colmeia, a quantidade de mel armazenado nos potes é muito pequena. O maior valor dessas abelhas está no fato de serem potenciais polinizadoras de inúmeras espécies de plantas da flora nativa brasileira. Esta é a uruçu, Melipona scutelaris, encontrada em boa parte do Nordeste, especialmente nos estados da Bahia e de Pernambuco. São abelhas de coloração escura, com listras no abdômen, quase do tamanho das abelhas Apis mellifera. Observando o interior da colmeia, percebemos muitas semelhanças com o ninho, o invólucro e os potes de alimentos das trigonas. A diferença está no tamanho. Os ninhos de todas as espécies de abelhas sem ferrão são muito semelhantes. A entrada é construída com uma mistura de barro e resina, denominada batume, e que geralmente tem formato irradiado. Os favos de cria, construídos com cerume, têm formato de disco e são dispostos em várias camadas, com espaço entre cada um deles suficiente para a circulação das abelhas. Os potes de mel e pólen são bem maiores que os encontrados nos ninhos de jataí e da iraí, sendo armazenado um volume bem maior de alimentos. O invólucro, como nas trigonas, está presente envolvendo os favos de cria e algumas vezes os potes. O batume, observado no interior da colmeia em grande quantidade, especialmente em colmeias da natureza, é usado para delimitar a área interna. Ainda é possível encontrar depósitos de resina usada para calafetar frestas. É uma espécie com grande potencial de produção de mel em sua área de ocorrência, podendo produzir mais de 3 kg de mel por ano. Esta é uma colmeia de mandaçaia da caatinga, Melipona mandacaia, encontrada no semiárido nordestino. Apesar de sua criação comercial ter sido muito pouco estudada, percebe-se pela observação dos potes de mel que existe um bom potencial de produção. Esta abelha é resistente às condições climáticas adversas da caatinga, mantendo boa provisão de mel mesmo nos períodos de seca.
No oco de árvores, as colmeias apresentam uma estrutura bem característica. Na base é construído um piso de batume, que tem pequenos canais para a drenagem de água, que eventualmente entra no ninho. Envolvendo os favos de cria está o invólucro, atravessado pelo túnel de acesso, que chega à porção inferior do ninho. Os favos são posicionados uns sobre os outros, sustentados por pilares e vigas de cerume. Acima dos favos estão os potes de pólen, que é a fonte de proteína usada na alimentação das crias. Sobre eles estão os potes de mel, alimento energético das abelhas. Os potes também são sustentados por pilares de cerume. Acima dos potes está uma camada de batume, sem perfurações, que isola a colmeia. A determinação do sexo nas abelhas se dá por partenogênese, onde os machos originam-se de ovos não fecundados, enquanto as fêmeas provêm de ovos fecundados. Na fecundação, metade dos cromossomos do pai se une à metade dos cromossomos da mãe, originando crias chamadas diploides, num processo que ocorre na maior parte dos seres vivos. Na partenogênese, os machos, por serem originados de óvulos não fecundados, têm metade dos cromossomos e são chamados de haploides. Se a rainha é fecundada por machos aparentados a ela, o que é chamado de endogamia, pode dar origem a um grande número de machos diploides que são estéreis, sendo por isso morta pelas operárias. De forma diferente das abelhas com ferrão, nos meliponíneos, os zangões são fisicamente muito parecidos com as operárias. A única função deles é fecundar a rainha, não trabalhando na busca e preparo de alimentos. Já a rainha pode ser facilmente identificada porque, depois de fecundada, tem um abdômen muito desenvolvido. Na maior parte das vezes, é encontrada apenas uma rainha por colônia, mas em algumas espécies podem ocorrer até 5 rainhas. Entre as abelhas do grupo das trigonas, a rainha é formada em uma célula de cria especial, de maior tamanho, chamada célula real ou realeira. Ela é construída geralmente nas margens do favo de cria e em seu interior é colocado um ovo com as mesmas características genéticas das operárias. Além de mais espaço para a cria crescer, a realeira permite que seja oferecida maior quantidade de alimento larval do que ocorre na célula de cria das operárias, não havendo diferenças qualitativas na alimentação entre as diferentes castas. A decisão de criar uma nova rainha é tomada pelas próprias operárias, quando há enxameação ou quando a rainha está velha ou fraca. Elas constroem a realeira e nela colocam o alimento larval. O pólen é colhido nas flores e carregado preso ao par de pernas posteriores das operárias, numa estrutura denominada corbícula. Esse trabalho geralmente é feito nas primeiras horas da manhã. Na colmeia é depositado nos potes de armazenamento, sendo misturado a substâncias glandulares produzidas pelas abelhas e por micro-organismos que promovem a fermentação do produto, que passa a estar em condições de ser consumido por elas. É também nas flores que melíponas e trigonas coletam néctar, realizando esta tarefa com mais frequência entre a metade da manhã e o início da tarde. O néctar sofre desidratação e ação enzimática, sendo transformado em mel, que é depositado nos potes, os quais, após estarem cheios, são fechados. Os potes de armazenamento, depois de serem construídos pelas operárias, vão sendo completados com mel. Aqui vemos um pote com apenas parte de sua capacidade ocupada. Em pouco tempo estará cheio, após o que será fechado com cera, como uma reserva para os tempos de escassez de alimento. Estas abelhas, entretanto, podem ser estimuladas a produzir muito mais do que consomem, sendo o excedente colhido pelo meliponicultor.